Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Hoje o tema é sobre capoeira, sobre luta e seus benefícios. Estou aqui com o Mestre Charme, com Trapinha e com Traquinas. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Vamos começar aqui com o Mestre Charme, né? Mestre de capoeira, personal trainer. Fala um pouco mais, você também é instrutor da Rotan, né, dos grupos táticos aí. Fala um pouquinho mais da sua trajetória, como é que a capoeira chegou, como é que foi essa história sua com a capoeira. Olá, o pessoal de casa, Mecham falando, aos seguidores aí também do Pod Eva. Comecei a capoeira com uns 10 anos ainda de idade. Aí com mais ou menos meus 16 anos entrei para musculação. Depois pratiquei outras lutas como boxe, outras modalidades que eu também gosto. E nessa junção de capoeira, o boxe, né, a musculação, aí foi onde surgiu essa oportunidade de trabalhar com as tropas especializadas, né? Eu ainda com 20 e poucos anos fui convidado a dar aula no clubes da polícia, né? Do clubes oficiais, clube sargento. E lá vim fazendo grandes amizades com muitos, na época ainda eram oficiais, que hoje são coronéis. E isso foi vendo o trabalho que eu vim desenvolvendo, mostrando a capoeira como luta, né? A única luta brasileira que nós temos é a capoeira. Uma luta que te deixa com muita habilidade. O capoeirista, ele é destemido, né? É ágil, né? Muito Veloz, ágil e tem foi muito uma... reflexo. E hoje a capoeira está presente em todas as modalidades esportivas, né? Não tem um lutador de outras modalidades que não faz a capoeira. Existem hoje campeonatos de capoeira. Sim, É tem um vários. esporte já mundial, Sim, internacional. tem várias associações, né? A AMA Capoeira mesmo, a gente tem nossos campeonatos estaduais, regionais e brasileiro. Nem outros grupos também, grandes outros grupos que faz grandes eventos e, e um trabalho assim de competição da capoeira, né? Em Goiás mesmo nós temos muitos atletas de nível altíssimo, né? Nós temos aí campeões brasileiros, campeões mundiais da capoeira, treinado por mim, né? E essa integração com a polícia foi isso, de mostrar um pouco do que é a capoeira. Claro que eu não trabalho só com a capoeira dentro dos batalhões especializados, né? Como eu tenho algum conhecimento de outras lutas, e eu aplico sempre, aí eu faço um mix, né? A gente trabalha com mix lá, com a mão do boxe, né? Umas quedas, chutes da capoeira. E trabalho também na formação de muitos policiais, né? Trabalhando na parte física, né? Cuidando da parte de alimentação, A suplementação. capoeira, ela traz benefícios tanto físico, um preparo físico, um condicionamento físico, mas também acho que é uma terapia ali, é também um benefício emocional. Eu gostaria de trazer as mulheres para o bate-papo. Marcela, né, minha xará, vulgo Trapinha, isso? Professora Trapinha, isso. Professora Trapinha, professora de capoeira, aluna, né, do mestre Charme. Isso. Fala um pouquinho da sua trajetória e como que foi ingressar no mundo da capoeira, no mundo mais masculino, né? Bem masculino. Meu nome já fui apresentada, professora Trapinha. Iniciei a capoeira quando eu tinha 15 anos. Sou aluna do mestre há 27 anos. E foi apaixonante, né? Eu vi uma roda que eles faziam na Praça do Sol. Passei por ali e falei, quero entrar aqui. É aqui que eu quero entrar. E comecei. Estou aí segui a carreira, né? Gosto. Fiz faculdade de educação física pela capoeira, né? Falei, é o meu caminho. E não é fácil, né? Da minha geração, tem eu e mais uma que começamos juntas aqui. Quando entramos, tinham mais de 30 que treinavam na nossa época. Uhum. Tinham muitas. E duas vingaram. Mas continuamos. Somos respeitadas. Hoje em dia o pessoal respeita muito a gente.
tanto pela trajetória quanto pela persistência, né? Então, essa questão de vaidade, hoje em dia já não passamos mais por isso, pela maturidade, pelo respeito, e continuaremos aí por um bom tempo ainda. Eu quero trazer aqui a Raquel, né? Traquinas, Traquinas, professora também Traquinas. professora de capoeira. Também professora. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Há quanto tempo você tá aí na capoeira? Então, eu, diferente da Trapinha, eu sou gaúcha. Eu comecei capoeira com 16 anos em Porto Alegre. E lá eram poucos esportes que eu tinha acesso. Tinha os esportes da escola e tinha capoeira, mas ela era, naquele tempo, em 1997, 98, era ainda um esporte de predominância masculina. E meu pai não gostava. Ele dizia, não, esse menino não vai mexer com capoeira, não. E ele viu que eu gostei tanto e que aquilo me tomava um tempo tão saudável, porque eu saía do colégio para capoeira e ficava naquele ambiente escola-esporte, que no final da vida dele ele já se convenceu que era o meu esporte e ele pagava a minha mensalidade, porque eu era menina. Ele preencheu um cheque lá para pagar a mensalidade. Toma para pagar teu Kung Fu. Ele não queria falar capoeira, para tu ver que naquela época e assim, para minha família tinha uma resistência em assumir que uma filha menina estava praticando capoeira. Mas foi também apaixonante. Me mantive na capoeira por muitos anos, sempre admirei o mestre Charme, Também porque nós foi éramos da aluna? mesma escola. Não, eu era aluna de outro professor, eu morava em Porto Alegre. E eu comentava com o meu professor, nossa, eu queria tanto conhecer o mestre Charme, eu sempre encontrava com ele nos eventos, encontrava com a Marcela, com a Trapinha. E aí a gente me mantive na capoeira e houve uma oportunidade de eu vir passar umas férias em Goiânia, a convite dela. E nesse período fui convidada a começar a trabalhar aqui numa academia e aí juntei um sonho com a profissão. Aí eu disse, cara, vou morar em Goiânia e vou treinar com o Mestre Charme. Olha que Vou realizar um bacana. sonho, né, de criança, de Mestre menina. Charme é famoso, faz dar aulas e Sim, conhecido muito, nacionalmente, muito, mundialmente, né? mundialmente. E ele tem um nome muito forte na capoeira e era uma referência e segue sendo ainda para nós aqui. E aí vim para Goiânia e fiquei isso desde 2011. E aí a partir daí me tornei aluna dele, recebi todas as graduações com ele e sigo aqui até hoje. A referência de capoeirista é A minha Mestre sempre Charme. foi. Sempre houveram e existem grandes mestres na capoeira, né? É, Só que a gente acaba se identificando com o estilo de algum entendi. e cria uma admiração e aqui estamos. Olha que bacana. É, o dia, né, do capoeirista foi agora dia 3 Dia de 3 de agosto, agosto. né? A origem da capoeira, ela é a afrodescendente, né? A É. negra. Mas fala um pouco mais, eu vou deixar você falar dessa origem aí, que eu acho que você tem mais Gente, propriedade para falar. A gente costuma dizer que a capoeira, ela é um filho, Ah, né, que veio dentro da barriga da mãe e nasceu no Brasil. Então a capoeira nacional é nossa, brasileira, criada aqui, desenvolvida, né, pelos mestres brasileiros. Qualquer capoeira que tiver em qualquer país do mundo, professor dando aula, ou qualquer estrangeiro que seja, aprendeu com brasileiro. Eu tive na África por várias vezes, em Angola, andei para todas as províncias lá, Lobito, Ambo, Cambinda, por várias regiões da África, justamente em busca de pesquisa para ver a origem da capoeira, né? Então, eu tive sim. lá em 96, assim que estava terminando a guerra, né? Eu tive lá numa época difícil ainda. Então, eu pude pesquisar e ver e confirmar que a capoeira é brasileira, né? Uma coisa nossa. Claro que nós temos costumes, né? Da África, nós temos a essência, nós temos muita coisa, mas ela é criada aqui. Porque lá em Angola, por exemplo, eu pude apreciar todas as lutas e não vi nada parecido com a capoeira. Lá tem um berimbau que chama né? Que toca totalmente diferente do berimbau nosso aqui. O nosso berimbau é neto ou bisneto
dos instrumentos africanos, como o atabaque, que nós temos aqui, lá chama Ningoma. Lá eu vi várias na ilha de Mochiluanda, em Luanda. Lá tem uma luta, fui ver essa luta, né? Uma luta de pescador. Falei, pô, deve ter alguma coisa de capoeira. Cheguei lá, não. É uma luta que eles se agarram depois da pescaria, que eles vêm do mar. Antes de tomar um banho, eles ficam ali na praia, entrando de queda um no outro e tal. Não vi nada ali. E tem outras, como a camangula, ningulo, várias coisas. E eu vejo que os escravos que foram trazidos da África, Hum. né? E tinha até um jeito dos senhores de engenho na época dificultar a convivência entre eles, então eles sempre separavam negros de várias etnias porque eles não falavam o mesmo idioma, né? Um falava quimbundo, o outro imbundo, e assim várias línguas. Então, nessa separação que o senhor do engenho estava fazendo, achando que estava fazendo mal, aí surgiu, cada um levou um pouco da sua história. Então, eu acho que a capoeira partiu disso aí, de algumas coisas, alguns princípios africanos, mas criado aqui. Foi. Nomes, tudo A Brasil, criação foi brasileira, né? brasileiro. Mas de negros advindos De ali negro vindo de de- Angola, da principalmente, África. todos os relatos que tem. Mas assim, eles têm uma questão também de dança na Hum, capoeira, né? Tem um ritmo, tem uhum, um swing, uma batida, né? sim. Que também tem um pouco da, da origem ali. Eles trouxeram aquelas Sim, sim, referências sim, africanas, né? sim. Mas a origem mesmo, a criação foi A brasileira, brasileira, né? certo? Porque a capoeira, a ginga da capoeira, que algumas pessoas confundem a ginga com a dança, né? Não tem problema nenhum. As pessoas que não fazem parte da capoeira chamam da dança. Mas a capoeira é a maneira do capoeirista se locomover, como o boxe, está sempre quicando para um lado para o outro, o Muay Thai, eles têm aquele ritual de ficar girando. E a capoeira é a ginga, né? Então, dificilmente um capoeirista gingar com- parecido com o outro, né? Então, a capoeira, ele deve falar, a capoeira é dança, é luta, ela é um jogo, ela é folclore. Eu sempre digo às pessoas que a capoeira é tudo. É musicalidade, é folclore, é tudo. Porque o capoeirista, ele tem que aprender a tocar, cantar, compor, jogar, entendeu? Lutar. Então, cada princípio, cada essência do momento, a hora, o capoeirista ele vai ter que se transformar. Ele chega a ser, ele vira um ator que ele tem. Eu estou cantando, mesmo hora que eu estou cantando, eu estou jogando, mesmo hora que eu estou jogando, eu estou lutando, eu estou brincando. Então, a capoeira ela tem muitos esse princípio. E tem a ver, eu tive na África, né? E tem a ver essas coisas. E o africano, pelo que eu vi, de todos os países que mais assim assimilou a capoeira tão rápida que em Angola, dentro de um ano, dois que a gente implantou lá o trabalho, ela pegou fogo, entendeu? Então você vê africano tocando, cantando e tocando berimbau e cantando as músicas, também a língua ser fácil também, que Angola fala português, né? Então eu vejo assim que teve assim, eu acho que foi um presente que a África trouxe, os angolanos vindo para o Brasil criando a capoeira, depois foi um retorno da capoeira, já a capoeira brasileira chegar para eles. Então eles têm muita felicidade de fazer a capoeira brasileira. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você também se especializou em várias outras modalidades de luta e parece que você chegou, hoje é instrutor também de luta, não só dos grupos táticos, da Rotan, do Graer, mas também da equipe de segurança do governador. Como é que é isso? Conta essa história aí. É, isso aí foi oportunidade devido a estar muitos anos trabalhando junto do estabelecimento, né, das instituições militares. E aí as pessoas foram pegando confiança, né? E como assim, inclusive aí, né, o próprio seu amigo aí, o Freitas, um grande policial, quero mandar um abraço para ele, meu amigo demais. E nós temos outros também que na época foram chegando porque há muitos anos atrás, quando se falava em defesa pessoal para militares, era o karatê, né? Que é o mestre Oswaldo que sempre puxou.
né? Um grande lutador de karatê, aí tinha o aikido, aí depois chegou as outras modalidades, hoje já tem o jiu-jitsu, e não tinha aquela coisa assim de liberdade, né? E hoje, por exemplo, o policial militar, ele precisa não só saber um tipo de modalidade de luta, ele tem que ter várias, né? Que Dominar cada, várias. que cada situação Vai ele- exigir, às vezes, é. uma Então, o determinada. policial, ele, a mesma hora que ele está totalmente seguro e protegido, a partir do momento que ele pega um corpo a corpo com o indivíduo, com um mau elemento, ele já fica um pouco vulnerável, porque ele tem uma arma para se proteger. Ele tem que tentar conter esse indivíduo, mas, ao mesmo tempo, né, ele tem uma arma que ele precisa proteger ela. Então, o policial, eu sempre, na instrução que eu dei, o policial ele precisa ter noção de várias lutas, do boxe, da capoeira, do jiu-jitsu, do karatê, que é hoje a Polícia de Goiás. Nós temos um governo muito bom aí, que ele apoia isso, incentiva, né? Então ele O policial saber todas essas técnicas, ele até minimiza riscos sim, para ele e para a população, sim, né? sim, Para poder usar um meio de defesa mais seguro possível, né? O uso da arma seria a última rácio, última, né? né? Em último caso, utilizaria uma arma, né? Então, essas técnicas de luta, elas são excelentes para a polícia, para uma forma de melhorar a capacitação desses policiais para toda a população, né? Para eles mesmos e para a população. No passado, era poucos praticantes, né? Porque antigamente tinha a educação física, militares, né? Um ia correr, outro fazer uma musculação, outro ia fazer um alongamento. Então, hoje, dentro dos batalhões, principalmente os batalhões especializados, tem professor de jiu-jitsu, né? Tem professor de outras lutas, tem eu, com a modalidade que eu ensino o cara a chutar da cabeçada, da joelhada, né? Uma melu de compasso, uma mão do boxe, né? Que eu sou oriundo da capoeira, mas sou apaixonado também no boxe, que é uma luta que eu sempre gostei, né? Sempre Já pratico. experimentei o boxe, O experimentei o Muay boxe Thai, tá faltando eu ir pra capoeira. é, Vou experimentar ainda, É já. apaixonado. Eu queria trazer as mulheres para perguntar sobre como é, né, estar nesse meio assim mais masculino, se vocês já sofreram algum preconceito, machismo, como que hoje estar nessa área, né? Mulheres capoeiristas, professoras de capoeira. Eu queria dar voz e deixar vocês falar como que foi a trajetória para hoje ser mulheres respeitadas, né? Se já sofreram algum tipo de crítica, de desrespeito, conta pra gente. Eu vou deixar aí para vocês falarem. Olha, eu fui muito acolhida ali no nosso grupo, pelos meninos, né? Pelo pessoal que hoje todo mundo virou homem, mas a gente era adolescente. Eu fui muito acolhida. Desde que eu cheguei, a gente viajava muito. Várias vezes, na maioria das vezes, eu estava sozinha com a turma, a gente dormia junto, comia junto. Os meninos sempre me acolheram bastante, me respeitaram bastante. Eu sofri mais preconceito dentro da minha casa, igual a Traquinas falou, do que na capoeira. Muito mais pelo meu pai, pela minha mãe, eles não gostavam. Minha mãe foi me ver jogar capoeira. Quando eu falei para ela que era a última corda que eu pegava, era corda roxa. Quando eu fui pegar a corda roxa ou roxo e marrom. Eu já tinha 20 anos quase de capoeira. Tinha Olha uns só. 15. Eu falei, ó, é a última vez que você vai me ver pegar uma graduação aqui. Nosso grupo, a Tem sede não muita era aqui. família aqui em Goiânia, né? Eu acho que as pessoas, elas se acolhem muito como irmãos. Uma coisa que eu senti quando eu cheguei Eu aqui, acho que assim. goiano é um povo acolhedor. É, mas É. eu penso assim, que a capoeira, como qualquer esporte que a mulher faça parte, vamos pegar o futebol, por exemplo. O que fica bonito de ser visto é um futebol masculino. Aquela coisa estética, o cara que corre muito, que dá um chutão. Ainda tem a questão da estética, da força, da agilidade. E na capoeira,
por ser um esporte de força, de agilidade, o que enchia os olhos antigamente era tu ver aqueles homens fortes, musculosos, saltando, dando mortal, e a mulher ali, ela ficava, como é que eu vou entrar aqui? De que jeito que eu vou ter, né? E a Trapinha fez parte dessa época. A mulher tinha que se esforçar muito mais para fazer parte de um meio que muitas vezes era mais fácil para o homem estar ali. Então eu penso que em Quando a qualquer mulher se propõe a estar num ambiente masculino, ela vai ter que provar que ela é até melhor, que ela e não as é... referências para as mulheres Uhum. não existiam, né? A mulher Não na tinha. capoeira não tinha aquela visibilidade. A gente se espelhava em homens. A gente via Sim. homens que jogavam bem, que faziam as coisas, o mestre, todos da época. Então eu acho que a mulher teve esse Vocês espaço desbravaram, né? conquistado Vocês a duras desbravaram o penas. espaço. E eu E escuto... assim, a dedicação, né? Brigar com a família Vai- para A poder estar ali. sociedade ainda não sabe lidar com a mulher que quebra paradigmas, né? É. Que vai para um ambiente mais que em tese masculino, uma luta. Vocês sofreram muito mais com preconceito de família, de pais, do que no Nossa, ambiente em si de capoeira. todo mundo achava, não, ela vai parar, isso é fase, né? Minha mãe me mandou para os Estados Unidos uma época para largar a faculdade e parar com a capoeira. Eu era corda azul, azul e verde. Fiquei lá quase um ano. A hora que eu voltei para tudo igual. Valeu a pena persistir. Valeu. E uma frase que sempre me marcou muito aqui, hoje ele é mestrando, é nosso mestrando Cancão, ele mexeu muito comigo. Uma vez falaram, de mulher, nós temos exemplo aqui, a Trapinha, exemplo na capoeira. Ele virou e falou assim, ela não é exemplo como mulher, não. Ela é exemplo como capoeirista. Ela viaja, ela treina, ela joga, igualzinho a todos nós. Então, ela não é exemplo de mulher, ela é exemplo de capoeirista. Muito bacana ver mulheres que desbravaram esse caminho, né? Vocês fizeram realmente abrir as portas para outras mulheres, porque é um ambiente, em tese, praticamente 100% masculino, né? A capoeira, eu acho que como todas as modalidades, passaram por esse processo, Hum. né, até parece que essas modalidades todas foram criadas só para homens, né? E não é só, nós não estamos falando só da parte marcial, nós estamos falando aí mulher como vereadora, como prefeita, como presidente do Brasil, uma pilota, uma que está lá, você entra num Boeing e é uma mulher que é, o Marcela de tal é a comandante dele, já fica, poxa, será que... Entendeu? Até parece assim que a mulher não é capaz. A mulher veio ao longo dos anos, né? Que a gente sabe muito bem a história da mulher no passado, nossos primórdios, para qual era o dever dela, né? Hoje não, a mulher hoje ela ocupa todos os lugares, né? E a capoeira também, que às vezes, a capoeira, o karatê, o jiu-jitsu, não é a modalidade, era o tempo, aquela época, entendeu? Que qualquer lugar, se fosse para karatê, para qualquer modalidade, ia sofrer também. E aí, quando viram que as mulheres chegaram e deram o recado e ficou um ambiente saudável, aí as pessoas começaram a acreditar mais na modalidade. Se você chega numa academia, só tem homem ali dentro, não é um ambiente bom. Não é. Se você chega, tem mulheres, tem criança, tem tudo, você fala, pô, ambiente saudável, quebra já um clima. Então eu acho assim que o próprio Messi Bimba deu aula para mulheres, e também naquela época as mulheres, elas não tomavam iniciativa também de ir, que elas já ficavam com medo, talvez, né, de ter um não lá dentro. Então as mulheres que vieram, as duas têm um tempo de capoeira, mas antes delas já tinha muitas outras capoeiristas, muitas antigas, né? Grandes capoeiristas do passado, a mestra Márcia, que em Goiânia mesmo tem a professora Zita, que é lá da Universidade, acho que Federal, que é capoeirista, sabe, há mais de 40 anos atrás. Então, a gente vê que ficou mais agradável, né? E onde tem mulher e criança, tem suavidade, né? Porque nós homens, né, a gente vem com a cabeça de assim, não, isso aqui é nosso ambiente e nós que temos que ganhar tudo, nós que tem isso, entendeu? Então hoje é comum você ver uma mulher aí trabalhando no Graé, patrulhando, no BOP,
A mulher vem cada vez mais Sim. conquistando o espaço, né? Mostrando que tem competência, capacidade para estar aonde ela quiser Sim. estar. A verdade é essa. A gente luta muito, mas a sociedade, a gente tem como exemplo aí o futebol, a Copa do Mundo. Né? Por mais que a gente lute, a mídia não divulga. Presta atenção, o que foi a Copa do Mundo masculina? E a Copa do Sim. Mundo feminina? Nem nós, que somos mulheres, paramos para assistir. Então, É às verdade. vezes, o preconceito vem da gente mesma. Sim, muitas mulheres são super machistas. Muito. Muito. A gente, igual ele falou do avião, do Boeing, até a gente vai falar, opa, a mulher. A gente mesmo tem esse preconceito. A gente tem que toda hora refletir se aquele. Exatamente. Oh, peraí, será que eu não tô sendo preconceituosa, machista? É. Porque tá tão enraizado que você. Mas às é vezes... como o mestre falou, a mulher, ela não surgiu num primeiro momento, né? Ela foi indo, ela foi indo, ela foi indo. Em todas as modalidades, um piloto de avião, né? Primeira presidente da República, foi indo, né? Vereadoras estão indo, angariando espaço. Então, causa estranhamento, né? Nossa, mas... E as que tentaram e tiveram coragem foram bem sucedidas. Então Sim. eu acho assim que até a história, nós temos muitas, por exemplo, na história africana mesmo, nós temos a Rainha Nzinga, que foi uma grande guerreira. Teve vários guerreiros dessas províncias. E ela, quando eu fui lá, eu tive uma oportunidade de estudar um pouquinho do dialeto quimbundo, imbundo, e saber a história dessa guerreira Nzinga. Era uma grande guerreira, entendeu? Mas na história fala de Gangazumba, de Zumbi, de outras, como tem várias guerreiras, não só pelo lado africano, o continente europeu também, Ásia. Sempre tiveram mulheres ali. Então eu acho que agora nós estamos num novo tempo onde a mulher está sendo respeitada. A gente vê muitas barbaridades aí, né? O eu acho que a mulher que acontece, né? também que tem esse domínio de luta é até importante hoje para Precisa. a defesa pessoal dela, mas além de ser um esporte, né? Isso. É uma forma também de defesa Com pessoal. certeza. E a mulher que faz luta, ela se fortalece. É, Para sim. qualquer evento, para qualquer lugar. Fisicamente e emocionalmente. A mentalidade de uma mulher que faz luta é muito mais forte de uma que não faz. Com certeza. Né? E dizer para as mulheres de casa, naquela câmara lá, não fica parada não, vamos se defender, vamos lutar, fazer como as meninas, outras que estão no jiu-jitsu, no boxe, no muay thai, no karatê. Precisa a gente mostrar ao mundo que vocês são capazes de conter qualquer agressão que porventura aconteça com vocês, em casa ou na rua, ou no trabalho, qualquer um é capaz. Mestre Charme, eu queria saber se você já foi atleta por um tempo, profissional mesmo. Como Sim. que é a sua trajetória? Fala um pouquinho mais da sua trajetória. Na capoeira, minha vida toda, né? Competidor? Já competiu sim, no passado, sim, na capoeira. Uhum. As Copas que tinha antigas, sempre, campeonato de São Paulo. A minha vida inteira eu vivi e vivo como atleta. Né? Há quantos anos já? Já há 48 anos. 48 A minha primeira arte eu anos. comecei com 10 anos, 11 anos, que foi a capoeira. Depois eu conheci boxe, depois com 16 anos, na academia de um grande amigo meu, Fred, um maior mestre de jiu-jitsu que nós temos no estado, Frederico Pimentel, que na época ainda era assim, ainda tinha um preconceito, você é capoeirista, você é flexível, já fazer musculação, já vai ficar duro, vai ficar pesado, né? Aí eu fui, fiz musculação, aumentei de peso, hipertrofiei, mostrei que isso era só mais uma conversa. Um mito. Um mito. Tá bom. Então, para mim, foi ótimo. Então, eu sou um cara que me alimento como atleta, vim aprendendo com muitas amizades, grandes amizades, com grandes personal. Também tem muitos alunos que estudam, são dessa área, né? Grandes profissionais, competidores na musculação, como o Márcio Gonçalves, que é um grande atleta do fisiculturismo, que é meu amigo. Sempre a gente está ali. Então, eu vivi como um atleta, desde o que eu entendi,
por gente na modalidade. Então, treino, no mínimo, 3, 4 treinos por dia, dá uma média aí de 4 horas, né? Só o sono que eu não estou dormindo mais como atleta, porque estou começando a trabalhar às 5 da manhã e vou até às 22 lá no Clube dos Oficiais. Olha só. Mas, assim, sempre pensando. Claro que eu já cheguei numa fase que eu não tenho mais que provar nada para ninguém, nem entrar em campeonatos, jogos. Já teve essa fase, Já né? teve essa Passou. fase de competir, porque a capoeira já é uma competição. Ela no jogo da capoeira mesmo, você entra ali para jogar um jogo de capoeira, de repente você já está lutando. Então não está valendo medalha, mas está valendo sua dignidade, sua saúde, sua integridade física. Então sempre pensei como um atleta e sempre vou pensar. Hoje eu sou um que treino, né, equipes, né, grandes alunos da AMA Capoeira, grandes competidores. Então hoje eu estou nessa parte, mas meu treinamento é normal. Quando eu vou para o boxe, quando eu vou lá, eu faço treino com os atletas do profissional que estão treinando. Não vou competir no boxe, mas o mesmo treino que eu faço lá na Gorilas, com o Braddock, com o Fefel, na equipe Fefel de MMA, na Prime, no boxe Irmão do Popó, que tem academia aqui. Eu acompanho todos os atletas ali. Eles até brincam, pô, mestrão, você está com mais gás do que a gente. Tá? Porque é uma coisa que eu faço, eu não faço mais para provar para ninguém, eu faço porque eu gosto, eu amo treinar. Se vai treinar, sempre dá o seu melhor. Eu quero dar o melhor para minha saúde. Uhum. Né? E que eu vim do meu histórico familiar, eu vim de uma família muito humilde, então o pessoal não conhecia nada de alimentação, não conhecia nada de modalidade esportiva, então eu tive que se virar, né, para chegar aqui. Então, quando eu cheguei, aí eu virei aquele profeta que todo mundo chega perto de mim, eu quero botar para treinar, fazer musculação, comer arroz parborizado sem sal, salada, frango, entendeu? Então, todo mundo que encosta no Mechame, eu tento querer, não forçar nada, mas tentar provar para eles, porque eu já estou com essa idade, e eu cheguei numa fase, os médicos que cuidam de mim, como o Dr. Ronaldo Bufaz, que é um grande amigo meu que cuida da minha saúde, um grande endócrino de Goiânia, e outros mais, o pessoal da parte de fisioterapia, como o Dr. Taia, né, o melhor fisioterapia de Goiânia, o Saulo, da Corpo Inteligente. Então eles falam, pô, mestrão, você tá com E você já assim, teve algumas lesões aí várias, na trajetória? muitas lesões e só voltei justamente pela essa parte física minha que é muito aflorada, principalmente a musculação. Sim. É igual as pessoas me perguntam, Mestre Charme, a musculação é bom? Eu sempre falo, não é bom não, é ótimo, porque É todo necessário, mundo né? é necessário. É o quê? É o cimento, é a brita e é É o que os faz o ferros. fortalecimento. Isso. E assim, mas eu faço jiu-jitsu, faço capoeira, faço natação, pedalo, beleza. Continue fazendo tudo, mas faça a musculação. E a musculação é pro resto da vida. Então, todo mundo que praticou a musculação ao longo da vida, se vocês prestarem atenção, estão bem hoje. Você pega Stallone, Schwarzenegger, eles estão andando por 80 anos. Então, o nego vê o Stallone, ou o Arnold Schwarzenegger, o nego fala, quem é aquele velho? Não. E aí, atores da mesma época deles, hoje está aí andando, né, de andador. É. Eles não estão aí forte andando. Então, aí mais uma vez eu digo, pessoal de casa, faça tudo. Mas a musculação é importante. Eu sempre fui apaixonado, desde meus 16 anos. Comecei, fui muito criticado também na minha época. Isso tem o quê? Nós estamos falando de quase 40 anos atrás. Ah, porque malhando, que vai ficar forte, que não sei o quê, vai tirar sua habilidade, sua flexibilidade, não sei o quê. Entrava no ouvido sendo outro. Então, graças a Deus que eu não entrei na conversa das pessoas e parei. Então, a musculação, para mim, eu vou fazer a vida inteira. Vou continuar fazendo tudo que eu faço, a capoeira, o boxe, o funcional, todas as modalidades. Mas a musculação é todo dia. É uma coisa que eu Certo. faço todo dia, importante demais. Uma boa musculação e mais outras modalidades em cima. Uma boa alimentação, uma boa suplementação, eu acho que a pessoa tem condição de viver melhor e ter uma velhice, né, Mais digna mais também. digna, né? Porque eu acho que o ser humano,
Você é uma pessoa independente, né? Que dá conta de É. fazer as coisas sem precisar de ajuda. Envelhecer de forma mais saudável. mais saudável. Eu queria que cada um falasse, né, o que que significa capoeira, o esporte, assim, desse uma definição de capoeira, o que que significa capoeira para vocês. Pode começar, mestre. Deixa Jean. as meninas, Deixa as meninas eu falar? fecho. Então tá bom, vamos começar com a trapinha. Como aluna do mestre, eu digo que a capoeira para mim foi disciplina, né? Como o mestre é uma pessoa muito disciplinada e eu comecei com ele, tanto hoje eu pratico musculação, né? Eu sigo os passos. A capoeira para mim significou disciplina. Se for para definir ela em uma palavra para mim, é a disciplina. Sim. É minha paixão, né? Mas Um vício até. é um vício. Um vício bom. Às vezes eu tô lesionada, eu evito ir, porque eu sofro, né? Às vezes, quando eu me lesiono, eu me afasto, porque para mim é sofrido ver e não poder tá jogando. O mestre até briga comigo, mas é sofrido para mim. Sabe? Você vê ali e não poder Faz uma jogar. abstinência. Nossa, coração dispara, lágrima desce. Tá certo. Vou deixar a Traquinas falar o que é a capoeira. É difícil falar o que é a capoeira, né? A capoeira, para mim, hoje, eu penso que ela é a terapia da minha vida. É aquele momento que eu vou para lá e o meu coração bate mais forte, fica bem, e acalma, e eu não penso em problema. E, ao mesmo tempo, ela é o tempero da minha vida. Porque eu acho que uma vida só no sal, quando tu não tem alguma coisa que te aquece, que te faz o coração bater mais forte, ela é tão mais humilde, mais no sentido de falta de coisa, né? Então, para mim, a capoeira é essas duas coisas. Hoje ela é a minha terapia e o tempero da minha vida. E mestre Charme, pode falar o que é a capoeira? A minha vida, se eu for falar o que é a capoeira para mim, o que ela significa para mim é tanta coisa que eu vou ficar aí um ano falando. Pra mim. Porque ela teve presente na minha vida em vários momentos, né? Que eu vim de uma classe bem menos favorecida, de periferia, morando nas favelas. Então ela foi um veículo, né? Que ela veio, Ela transformou ela a sua transformou minha vida e ela entrou de um jeito assim na minha vida que taparam meus olhos e eu só enxergava ela e eu não conseguia enxergar a droga, a bebida, né? A criminalidade, que eu tinha tudo para se tornar um homem não bom na vida. E a capoeira ela veio ser nesse veículo, né? Ela foi essa coisa, a essência. E eu sempre gosto de botar a capoeira, ela é a essência da minha vida, né? Ela é todo o meu ser, né? Então, eu vejo assim, tudo que é o mestre Charme aqui, o que eu já fiz, né? E a capoeira sempre me muda, a cada momento da minha vida eu vou sentindo que ela vai me moldando mais. Eu já fui um professor no passado muito duro, né? Porque eu queria que todo mundo tivesse o mesmo nível, né? Aí depois que eu fiz a musculação, fiz um curso superior, eu vi que cada ser humano tem seu tempo, suas limitações. suas limitações. Mas na minha época, antes de conhecer o corpo humano, antes de fazer fisiologia, antes de fazer anatomia, de fazer psicologia, né, que é as matérias da educação física, então era muito assim, meus alunos treinavam comigo, eu treino de meio-dia, a gente ia pro sol, e a mestre, toma água, ninguém toma água aqui, 2 horas no sol, 2 horas no sol, Você participou dessa fase. ninguém toma água, né? Ninguém toma água. O treino da noite começava às 6h30 até 10, 3, 4 horas. Todo mundo depois, e daí ouvir o sermão da montanha, que eu sentava todo mundo, ia falar, entendeu? Hoje não, eu sei que as pessoas têm a vida pessoal delas, eu sei que as pessoas trabalham, então eu sempre cobro, eu continuo cobrando, né? Mas não como eu cobrava, que eu sei que as pessoas precisam trabalhar, ter outros trabalhos, eu sei as limitações, alguém não dormiu bem, um aluno que às vezes mora longe demais, não tem condição financeira para estar ali. Então,
eu sou uma pessoa que eu vejo que a capoeira, por isso que ela é toda a essência dentro de mim, porque ela não morre. Porque cada dia, ó, eu sempre ouço uma voz, que é a da capoeira e de Deus junto, que, ó, te muda. Ó, você não pode ser assim. Então, nós somos seres humanos. Falar, você evoluiu? Sim, mas você continua evoluindo? Então, Sempre, né? você tem que Aqui estar evoluindo sempre para me aqui é- entender, né? Então, capoeira para mim é todo o meu ser. Olha, muito bonita a trajetória de todos. Eu queria que alguém falasse, às vezes, de alguma história de algum aluno que transformou a vida dessa pessoa. Que eu acho que a capoeira, com certeza, vocês devem ter muitas histórias. Sim. Quem quer começar a falar? Eu posso falar de um. Elas têm uns colegas delas na época, né, que vieram. Teve um que o nome dele é Estácio, né? Foi da minha... Gente criança, adolescente, temos a mesma idade. Eu entrei na capoeira, ele já estava. Nem tinha a graduação, era laranja e azul. A dele era cru e azul, porque ele não tinha idade para pegar laranja e azul. Mas era menino de projeto, né? Muito humilde. Muito, muito. Não tinha o que comer, né? Olha só. Muito. E um menino levado, né? Entendi. E o mestre colocou dentro da casa dele, né? Chamou, tinha muito potencial. Tem, né? Um capoeirista excepcional. Levou para dentro da casa dele várias vezes, porque ele às vezes fugia. Pegava na estrada lá de Brasília. Ó, vi aquele aluno seu lá na... Chegando em Brasília, o mestre corria atrás dele, buscava. Hoje, ele está na Alemanha, tem um trabalho violento, casou, tem 2 filhas sensacionais, fala alemão, casa sensacional, carro. E ele É um trabalha homem como da aula de de capoeira. Ele vive da capoeira. Somente de capoeira. A esposa dele é Entendi. capoeirista, as filhas Olha. estão no caminho. É Senão, um... a capoeira transformou totalmente a vida dele. E um pai, uma pessoa, é o que eu falo Não quando fala... só financeiramente, mas Não. pessoalmente. É um homem... Poderia ter tomado outros rumos, né? Droga, né? Gostava de estar com um pezinho ali, porque era um ambiente, né? E o mestre brigava, dava uns tapas e puxava, e tratava o filho igual. Tinha o filho dele que estava no meio, era tratado da mesma maneira. E disciplinou. Hoje é um atleta, foi campeão mundial, né? E é exemplo de história, é uma pessoa maravilhosa, é um amigo que eu tenho, até hoje a gente se fala, né? Exemplo de pai, exemplo de pessoa. E é uma história que, para mim, eu vou ter pro resto da vida como exemplo que foi ali dentro. A Então, capoeira, o esporte, ele salva vidas, né? Muda totalmente a vida de muitas pessoas, né? e não foi uma que o mestre colocou. O mestre já colocou, já foi roubado, já foi. E ele pegava do mesmo jeito e não tem problema, volta aqui. Endireitou muita gente no Cauê. Muita, mas muita gente. Muita gente pensa, esse aqui vai se perder. Não, vem cá, meu filho, vou te arrebanhar. Vários não conseguiram, mas vários ele resgatou assim. Resgatou muitas maneira- pessoas. Nossa, como esse trabalho é bonito. Né? E Você tem também, mestre Charme, um trabalho voluntário de aulas gratuitas. Como que funciona? Eu sempre, minha vida inteira, antes de sair esses projetos do governo, de social, né, dessas coisas que tem assim, eu já fazia esse trabalho, né? Que às vezes a maioria das pessoas que praticavam, o público que praticava capoeira naquela época, somente nos anos 80, eram pessoas que era engraxate, servente pedreiro, um garçom. Então, o aluno entrava ali para poder pagar a mensalidade, mas quando eu olhava aquela pessoa, eu já notava que ela não tinha condição de pagar. E aí todo mundo tinha que pagar, mas sempre quem cobrava na época,
os cobradores de impostos, né? Eu falei, deixa fulano para lá e tal, e vamos levar. E até hoje é isso, que às vezes até hoje eu tô lá para dar aula, e assim, não abri bolsa, mas eu vejo a pessoa que não tem condição, eu dou uniforme, Ajuda, igual né? a professora Trapinha falou aí, lá na minha casa passou mais de 17 meninos que chegam lá com 9 8 anos de idade, e ficou dentro da minha casa até os 20 e poucos anos, né? Você recebeu E aí, muitos, ajudou é, muitos então eu financeiramente. fico feliz, Acolheu eu fico feliz, muitos que mas eu, podiam se desviar nesse caminho aí da vida. eu sempre digo às pessoas o seguinte, só vai ajudar alguém quem for ajudado. Eu fui muito ajudado, entendeu? No Uhum. começo da minha vida. Grandes mestres que deram academia para me morar, eu não tinha condição de morar, pagar minha comida, me dava academia de musculação, igual eu falei do mestre Fred, do jiu-jitsu, que abriu em 84, né? Ó, pode vir treinar aqui, Academia Saúde, a melhor academia da época de Goiânia, que era na 94. Ó, pode vir treinar musculação. Me deu para treinar. Mestre Sobrinho, que eu tenho assim uma grande admiração, que cedeu um quarto que tinha na academia dele, não um charme, você pode dormir aí. Todo dia, a gente até se encontrou esses dias, estava tendo uma homenagem para ele, para mim, para os lutadores de artes marciais, e a gente conversou justamente isso. Eu gosto muito, porque essa pessoa me dava comida. Eu lembro que da casa dele para dentro da academia tinha um buraco assim por cima da parede, e aí ele batia, ó, me dava comida ali por cima. Então, eu só estou no lucro. Então, para mim, hoje tudo é alegria, o que eu tenho, onde eu vivo, a- o automóvel que eu ando, os amigos, tudo. Então, hoje, para mim, é só lucro. Então, eu fui ajudado quando eu mais precisei na minha vida. Aí, quando eu já comecei, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha condição. O dinheiro que eu ganhava, eu comprava de macarrão e ovo. Aí, esses meninos todos dentro da minha casa, faz o macarrão, um bota comida pro cachorro, outro lava as vazias e tal. Eu vivia ali com aquilo. As pessoas, rapaz, o que é que essa menina deixa comigo? E eu, assim, nunca desisti. Se precisar novamente, hoje, Deus foi generoso comigo, hoje eu tenho uma condição melhor. Se precisar de novo de acolher pessoas, não, nós estamos falando em menino, mas muitas pessoas, andarilho de rua, foi para dentro da minha casa. Na época eu morava, pessoas já com idade. Pessoas que não tinham onde ficar. O Ernesto mesmo andava pelas ruas, bola para casa. O Não, africano, que era verdade. servente de obra, bola para casa. Então, para mim, eu não estou fazendo para alguém, não. Eu estou fazendo pelo ser humano. Eu fiz de coração. a Né? vida sempre É. retribui também, né? Todo bem que Então, você faz, volta. minha maior felicidade é que todos esses que passaram pela minha casa, sem exceção, todos estão bem hoje. Estão com a vida legal, aprenderam uma profissão comigo, porque ser um professor de capoeira é uma profissão, né? Aprenderam uma profissão comigo, aprenderam um aquecimento, um pré-aquecimento, aprenderam a ensinar um E chute. muitos voaram para longe. Foi Sim, para Estudaram, Alemanha. né, mestre? O senhor estimulou a estudar então, também. Foram longe esses e meninos. fiz, Vários lá. e fiz também sem querer receber nada. Acho que a melhor coisa, você tem que ajudar as pessoas sem querer De bom nada. É, coração, né? né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que se dependesse de mim para receber dos alunos, eu nunca recebo. Porque até as pessoas que cuidam do financeiro da capoeira, mas você tem que parar de falar, não sei o quê, que você não precisa desse dinheiro aqui da academia, isso todo mundo tem que pagar, todo mundo, entendeu? Eu Então, vivia falando isso daí. entendeu? Eu não, deixa fulano, aí vai levando a vida, entendeu? Então eu vim para essa terra sem nada e vou sair daqui sem levar nada. Então eu faço de coração. Eu acho que é por isso que Deus é generoso comigo, Mas é me o que eu ajuda falo, faz tanto. de coração, mas não põe comida na mesa do coração. Eu falava, a nossa parte a gente tem que fazer, gente. Mas hoje já tá bem melhor, as coisas sempre melhoram, tá vendo? Então, É, assim, eu acho que mesmo quando as coisas não estão, a gente não tem que ajudar só esperando, quando tiver sobrando. Às vezes mesmo a gente tem que é fazer um Verdade. esforcinho para estar ajudando, mesmo não tendo tantas condições assim, né? o que eu digo é o seguinte: se você esperar capitalizar para querer ajudar as pessoas, não é uma ajuda de coração. Você está ajudando porque
você está com dinheiro sobrando. Eu acho que você tem que ajudar com o que tem. Então, eu na época não tinha nada. Então, o que eu tinha, eu ganhava pouco. Na época eu tinha poucos alunos com a capoeira. A mensalidade também da capoeira era muito barata. Então, um pouquinho que eu tinha, eu passava no supermercado e comprava de macarrão. Comprava aí 10 caixas de ovos e uns 30 pacotes de macarrão. E um extrato de tomate. Então, era a nossa comida. E água na geladeirinha velha que tinha na época. Então, era, ó, o que tem aqui em casa é macarrão. Eu morava em 2 cômodos. Eu dormia num e o outro cômodo dormia lá, a meninada lá. Botava os colchões no chão. É cheio de Tudo lá. menino. Então, e assim, feliz demais, né? Uma gratidão. Eu não estou esperando gratidão de ninguém, não estou esperando que escrevam, que as pessoas vão, não pode Eva falar, não, que eu fiz de coração. E quem Certo, faz de coração está pronto para fazer qualquer época. Né? certo. Então, a importância é essa. O tempo já está se encerrando. Vou deixar cada um deixar um recado, né? Deixar seu Instagram, falar alguma coisa mais que tenha vontade de falar da capoeira. Vamos começar por quem? Pelo mestre? As meninas eu fecho. Você gostaria de falar um pouco Então, mais? o mestre acabou de falar o que a capoeira fez para essa meninada, né? Isso há um tempo atrás. Hoje em dia, a capoeira, ela e o esporte no geral, ele tá tão sendo mais bem visto que vão famílias, vão mães, se criam famílias na capoeira. Então, eu gostaria de deixar o recado para as pessoas entenderem que o esporte faz bem em todos os aspectos. Antigamente, hoje não mais, havia essa necessidade de acolhimento de pessoas carentes. Hoje a capoeira está em faculdades, em escolas particulares, na polícia. Então é um esporte que cresceu muito e que agrega muito, além do conhecimento. Eu trabalhei E no todo mundo colégio. pode fazer capoeira? Todo mundo, ela é o Criança? esporte, se não, posso estar equivocada, mais democrático, porque tu consegue trabalhar com uma criança de 2 anos, de 3 anos, com uma pessoa de 80 anos, e ela se enxerga ali dentro, porque tem a música, tem as amizades, tem a parte... Sociabiliza, né? Sim, tem a parte Faz de amigos. treinamento de força. Eu trabalhei numa escola, eu morei em Madrid 5 anos, e era uma escola francesa, liceu francês, eu dei aula de capoeira lá durante os 3 anos. Eu falava espanhol na época porque eu já tinha estudado, e era muito engraçado. Eu estava ensinando a cultura brasileira, eu dava aula sobre a cultura brasileira, sobre de onde veio a capoeira, para franceses na Espanha. Então, só tinham meninos loiros de olho azul lá. Então, a capoeira permite isso. A gente se infiltrar de uma maneira democrática, né? saudável e democrática em todos os locais, além da questão social, né? Que era muito, muito grande antigamente, por essas questões de acolhimento, das pessoas não terem o aporte necessário para poder bancar um esporte. Então, eu gostaria de convidar todos, as famílias, as crianças, para conhecerem a capoeira, para confiarem na capoeira e dedicarem a sua vida, e com certeza vão entender um pedacinho da sua vida ali dentro, ou da música, ou da luta, ou da força, ou da atividade física. Deixa seu Instagram, seu É contato. Professora Traquinas, é o meu Instagram. Ama capoeira, Professora Traquinas, ama Se capoeira, quiser tá falar lá. onde também atua como professora. Eu dou aula de personal trainer hoje, não estou dando aula de capoeira no momento, então alguns contatos meus estão lá no Instagram, eu tenho algumas academias aqui em Goiânia. Quem quiser pode mandar um oi. Tá bom. Deixa a Trapinha falar, deixa seu recado, seu Instagram. Então, que eu quero fazer um convite, né? Para que todos venham conhecer. Como meio de terapia, como a Traquinas falou, né? Eu brinco que o esporte é o antidepressivo. Melhor antidepressivo depressivo que inventaram é Sem o dúvida. esporte. Qualquer hospital, qualquer consulta que você for, primeira pergunta que os médicos fazem: você faz alguma atividade física? Porque é ela que comanda. Então, comecem, experimentem, deixem de preconceito,
né? Para os filhos. Principalmente pra- as mulheres. Vamos trazer Por essas mulheres para a favor. luta. Crianças, Né? mulheres. Se fortalecem mentalmente, fisicamente, para enfrentar o mundo de hoje. Então, eu faço esse convite, né? Acho que vale a pena, enfrentamos muita coisa e amamos o que fazemos, né? O meu Instagram é Professora Trapinha e deixo um beijo e um abraço aí. E obrigada pelo convite. Vou deixar o mestre Charme finalizar, deixar seu recado, deixar seu Instagram, né? O que que você gostaria mais de falar? As meninas já falaram, né, praticamente o básico, né, o meio, começo e fim. Acho que é isso aí tudo que elas falaram. Eu só peço, principalmente, nós brasileiros, quando eu estou falando, que a gente tem que valorizar. Eu falo em a cultura brasileira, quando eu falo, eu não falo só na capoeira, porque a gente tem muita coisa que o próprio brasileiro não conhece. O jongo, o congo, o bumba meu boi, o frevo, a catira. Nós temos muitas coisas A cultura brasileira é muito rica, né? muito rica E não tão e valorizada. não tão Valoriza o que é valorizada. de fora. O que eu peço a todos, principalmente a minha terra, eu não sou goiano, mas sou apaixonado, né? Em Goiânia foi onde eu fiz a minha vida, onde nasceram meus filhos, né? Eu vim de outra região por cá, menino. Então eu peço isso aí, a valorização. Aí as pessoas, mas eu tenho que fazer capoeira, tocar berimbau. Não, valoriza. Por exemplo, eu não sei nada. Como milhões de brasileiros, não entendo nada de futebol. Ele nunca jogou futebol, mas ele escala um time e tem uma valorização muito grande pelo futebol. E tudo bem, legal, futebol é uma modalidade também excelente. Mas parece que as pessoas não conseguem valorizar. É a única luta que nós temos Totalmente nascido, brasileira. genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. É a capoeira. Então não precisa da Marcela, do pó de Eva, jogar a capoeira para valorizar. Não é conhecer, não, eu sei que a É capoeira respeitar, é é valorizar, respeitar. né? Assim, Saber que é uma modalidade faça todas as modalidades. Faz extraordinária. jiu-jitsu, faz o boxe, faz qualquer modalidade. Tem o futebol. O futebol, ele é inglês, né? Ou é francês? Eu acho que a origem é inglesa. Inglesa. Entendeu? Mas enraizou no sangue do brasileiro. Entendeu? Todo brasileiro gosta. Os índios lá nas tribos jogam futebol, né? Isso é uma valorização. Parabéns a todos que amam futebol. Acho isso interessante. Mas vamos entender um pouco da capoeira, a história dela, o sofrimento que os escravos tiveram para criar a capoeira, o sofrimento que os grandes mestres da capoeira, como não pode deixar de falar desses grandes monges da capoeira, como Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Mestre Itapuã, Mestre Camisa, grandes mestres que fizeram o nome da capoeira. Então, nós temos que conhecer. Se perguntar o nome de todos os grandes jogadores, qualquer brasileiro. A capoeira não é tão valorizada quanto, né, o futebol. Isso é fato. Mas eu acho que ainda se tem um pouco preconceito, né? O preconceito aqui, porque fora tem valor. É. O preconceito é Do próprio brasileiro. Por exemplo, eu já estive em Nova York e outros países. Você tem um evento de capoeira, chega a ter 3, 4 mil pessoas assistindo. Né? No Brasil, você vai num evento de capoeira, o público é só capoeirista. E lá não, na Europa que eu tive, já tive em Eles grandes ficam eventos. encantados, né? Então, admirando o capoeira. eu acho que uma das coisas que eu me sinto muito brasileiro, só aumentando um pouquinho a fala, é quando eu chego em outros países. Aí eles falam, capoeirista, você é capoeira, cabelo rastafari e tal. Então, eu vejo valorizar, independente de estar praticando ou não. Eu valorizo todas as modalidades. Jiu-jitsu, né? É realizado no Brasil, mas não é daqui. Certo. O boxe e todas as modalidades. Eu valorizo o boxe, eu valorizo o jiu-jitsu, o muay É thai, necessário valorizar todos os esportes. todos os esportes. Então eu acho que nós brasileiros, né, nós precisamos valorizar, né? E eu sou um capoeirista,
hoje um mestre de capoeira que acredita na capoeira. Outra coisa também, não basta só valorizar e não acreditar. Eu acredito que a capoeira é uma profissão, é o meu sustento. E o que eu comprei, o patrimônio que eu tenho foi todo com a capoeira. Então, porque às vezes tem muitos capoeiristas também que não acreditam na capoeira como uma profissão, entendeu? Então ele fica, será? O cara ama a capoeira, mas ele Não aposta, realmente não acredita de aposta, verdade. né? Então, nós temos que apostar. Eu tenho que provar que a capoeira emagrece, que a capoeira melhora a coordenação motora, que a capoeira melhora a sua flexibilidade, seu alongamento, que melhora o seu psicológico, né? Com certeza. Então eu tenho que passar isso, que às vezes você tem um grande produto, mas você não sabe vender ele. A pessoa está com um grande produto. Eu provo para as pessoas, quando eu vendo o produto da capoeira, eu provo para as pessoas que a capoeira emagrece, sim. Que a capoeira melhora. E provo isso, sempre provei, e melhora as pessoas. Dentro da polícia, eu provei para os policiais que a capoeira é uma defesa pessoal. Entendeu? Extraordinário. Uma- É uma uma- conquista É isso. uma defesa E nós temos assim grandes oficiais, coronéis, que são grandes capoeiristas, como um dos conhecidos aí, né, o Coronel Edson, que é o comandante do COD, né, que é uma das lendas da polícia, é capoeirista. Treinou comigo desde de criança. Faz jiu-jitsu, faz o boxe, mas ele ama a capoeira, joga de farda e tudo, e outros mais, como o tenente Flávio, né, o Certo. sargento Braz. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, né? Obrigada. Traquina, Mestre Charme, Trapinha. Foi excepcional trazer esse tema. Acho que esse tema é muito bacana, capoeira, esporte, luta. Eu também sou uma apaixonada por esportes, já pratiquei vários. E vamos ter que encerrar, porque o tempo já está esgotado. Vamos dar tchau pro pessoal de casa. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva no canal Pod Eva e também siga o Instagram @podevaoff. Vamos ficar por aqui. Tchau, tchau. Um abraço aí. Tchau, tchau.